Nessa aula nós vamos falar sobre o patrimônio de uma entidade, a constituição, que é o patrimônio, né, de uma entidade e para que serve. Nós já falamos um pouco, né, sobre o patrimônio de uma empresa em aulas anteriores, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Aí no gráfico nós temos a contabilidade, né? A gente já falou que a contabilidade é uma ciência social aplicada que estuda o patrimônio de uma empresa. E falamos também que o patrimônio, né, de uma entidade ou de uma empresa, né, mais especificamente, é usado, né, tem uma finalidade. Uma entidade adquire patrimônio para uma finalidade e a finalidade é desse patrimônio ser utilizado em suas atividades comerciais, industriais, no seu negócio. E essa atividade, ela tem como objetivo gerar lucro, gerar ganhos para a empresa. A empresa quer ganhar dinheiro. Aliás, uma empresa ela é constituída para ganhar dinheiro. Senão não teria sentido, né, você criar uma empresa se não fosse para ganhar dinheiro. Né? Uma entidade que tem um funcionamento, que funciona, né, que não é para ganhar dinheiro, que não tem o objetivo de ganhar dinheiro, é outra coisa, não é uma empresa. Né? É uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG, sei lá, é qualquer coisa menos uma empresa. Bem, agora, o patrimônio, ele tem, como a gente já falou, né, em aula anterior, o patrimônio ele tem uma constituição. O patrimônio representa as riquezas, né, de uma entidade. E esse conjunto de riquezas é utilizado na atividade dela. Nós falamos que um patrimônio, né, pode ser constituído, né, por bens, direitos, as máquinas, o dinheiro, o estoque. Hoje nessa aula, a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Bem, o patrimônio de uma empresa ou de qualquer outra entidade é basicamente constituído por bens e direitos. Por bens e direitos, né? Daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre esses bens, direitos, né? Nós vamos conversar um pouco melhor, vamos aprofundar um pouco melhor sobre isso. Mas, a princípio, o patrimônio, a riqueza de uma empresa é constituído por bens e direitos, né? Como bens aqui nós podemos citar as máquinas, como nós já falamos, instalações, os veículos, né? O dinheiro que está no caixa, o dinheiro que está na conta corrente, né? Lá no banco, né? Os equipamentos, os veículos, o estoque. Então todo esse conjunto de bens e direitos que a empresa tem constitui a sua riqueza. E essa riqueza tem a finalidade de ser utilizada na atividade para gerar lucro ao final disso, tá? Agora, esses bens e direitos, eles são adquiridos pela empresa a partir do financiamento, né, que os sócios fazem na empresa, porque no início de tudo, quando a empresa é constituída, os sócios colocam dinheiro nessa empresa, né? No primeiro momento da empresa, não existe dinheiro ainda dentro dela, não tem recursos, não tem nada. Né? Tudo começa a existir dentro da empresa, a riqueza da empresa começa a existir a partir do momento que os sócios colocam o seu dinheiro dentro dessa empresa. Só que às vezes não é suficiente, né? O dinheiro que os sócios colocam na empresa ainda não é suficiente. Nesse sentido, a empresa ela tem que recorrer a terceiros, por exemplo, vai ao banco, pegar um dinheiro emprestado para complementar, né, o capital dos sócios e aí sim
adquirir todos os bens que ela precisa para começar a operar, para começar a trabalhar. Então vamos supor, né? Você vai abrir lá uma padaria, que é uma empresa, e para que essa padaria funcione, são necessários diversos bens. E para adquirir todos esses bens, balcão, a batedeira da massa, o forno, né, o refrigerador, né, entre outros equipamentos, por exemplo, que ela precisa adquirir. Para adquirir tudo isso, ela precisa, sei lá, de 300 mil reais. Só que os sócios só têm para botar na empresa 200 mil. Então, os sócios estão botando 200 mil reais de seu capital na empresa, a empresa vai receber isso, mas para completar os 300 necessários, essa empresa vai precisar ir lá no banco, por exemplo, ou no BNDES, e pegar um empréstimo de 100 mil reais. Para completar os 300 mil, que vai entrar no caixa dela, e com esse dinheiro ela vai começar a adquirir todos os bens que ela precisa e assim constituir o seu patrimônio, né? Então, supondo aqui, né, que o total de bens que a empresa precisa ter, né, seja de 300 mil reais, então esses 300 mil reais serão financiados em parte por terceiros, no valor de 100 mil reais, né, como a gente acabou de falar no nosso exemplo. E a outra parte vai vir do bolso dos sócios, no valor de 200 mil reais, como no nosso exemplo hipotético aqui, né? Isso significa o quê? Que os bens da empresa, né, os direitos da empresa, a riqueza da empresa vale, nesse momento, 300 mil reais. Mas isso foi adquirido a partir do dinheiro que os sócios colocaram na empresa, 200 mil reais, e mais os 100 mil reais que terceiros colocaram na empresa. O que são terceiros? O que é esse termo, né? O que significa esse termo terceiro? Terceiros é um termo que a gente utiliza para se referir a pessoas que não fazem parte do nosso meio, ou que não estão conversando conosco, ou que não se relacionam conosco. Então, quando eu estou falando com você, eu me refiro a terceiros como uma pessoa que está fora da nossa conversa. E quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de sociedade, de sócios. O Manuel e o Joaquim fizeram uma sociedade para abrir uma empresa, né? Eles vão abrir uma empresa. Quando essa sociedade recorre ao banco, o banco, em relação, tá, a essa sociedade, são terceiros. Representam, né, esses bancos representam terceiros. Não fazem parte da sociedade da empresa. Então, o dinheiro que vem deles, em algum momento, vai precisar ser devolvido. E o dinheiro que a empresa está pegando, né, digamos assim, com os sócios, poderá ser devolvido? Poderá. Um dia poderá ser. Caso alguém queira sair da sociedade, pode resolver levar parte dele. Mas, enquanto a empresa estiver funcionando e os sócios estiverem com bom relacionamento, trabalhando lá direitinho, eles não vão querer pegar o dinheiro que foi investido ali, né, de volta. De forma que o capital dos sócios, ele, digamos assim, ele fica investido na empresa. Agora, o capital de terceiros, eventualmente, ele é devolvido, né? E conforme a necessidade, a empresa vai no mercado e pega mais dinheiro emprestado, por exemplo. Né? Paga um, pega com o outro, paga um, pega com o outro. Mas o capital dos sócios continua investido na empresa. Mas, de qualquer forma, a riqueza da empresa, ela é adquirida com recursos de terceiros, tá? E também com recursos da própria
sociedade. Esse capital de terceiros aqui, né, essas dívidas que a empresa pega com terceiros, a gente chama de capital de terceiros, ou seja, capital que veio de terceiros. E o dinheiro que veio do sócio a gente chama de capital próprio, ou seja, capital da própria sociedade. Esse capital de terceiros, né, vai financiar essa riqueza, né, inicial que a empresa faz aqui. E também o capital próprio, né, vai financiar essa riqueza, tá bom? Agora, o que são bens, direitos e obrigações? Essa ideia, né, esses termos que a gente utiliza na contabilidade, né, para se referir, né, aos bens, aos direitos e essas obrigações, na verdade são uma visão jurídica. Elas são uma visão jurídica. Como assim uma visão jurídica? É uma visão jurídica a partir do momento que os bens que a gente se refere, né, referente à riqueza da empresa, ao patrimônio da empresa, são, digamos assim, bens de propriedade da entidade ou da empresa e que estão em sua posse. Então, os bens, quando a gente fala de máquina, por exemplo, essa máquina ela pertence à empresa e está na empresa, ou pelo menos a empresa detém o controle, né, desse bem. Então, quando a gente fala de estoque, o estoque é um bem da empresa. Por quê? Porque é propriedade da empresa e está de posse da empresa. O estoque está lá na empresa, a empresa tem o controle desse bem. Agora, quando a gente fala de direito, já é uma coisa, digamos assim, um pouquinho diferente. Porque os direitos representam os bens que são da empresa, né? Os bens que são da empresa, porém, esses bens não estão na empresa. A empresa não tem a posse. Quem tem a posse são terceiros. Então, por exemplo, o dinheiro da empresa que está na empresa está no caixa da empresa. Então, o caixa é um exemplo de bem. Dinheiro, né, físico, papel, moeda, está lá no cofre da empresa, é da empresa, está dentro da empresa, está sob a sua posse. Agora, a partir do momento que eu pego esse dinheiro que está ali no caixa, vou lá no banco, que é uma outra pessoa jurídica, que é uma outra empresa, e faço o depósito e deposito esse dinheiro lá, o que está acontecendo? Eu estou mudando aqui o aspecto jurídico. Esse dinheiro continua sendo da empresa, mas está agora no banco. Tá? Ele está agora no banco. O dinheiro não está mais dentro da empresa, o dinheiro agora está lá no banco. Mas o dinheiro que a empresa botou lá é de quem? É do banco? Não, é da empresa, é da nossa empresa. Então, dizemos que na nossa contabilidade, na contabilidade da nossa empresa, nós temos um direito de receber esse dinheiro de volta, tá? Então, quando a gente fala, né, de dinheiro que está depositado na conta bancária, a gente está se referindo a um direito da empresa. Então, enquanto que o caixa representa, né, um bem na contabilidade da empresa, a conta bancos, que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre contas contábeis, o dinheiro que está no banco representa na nossa contabilidade um direito, tá? É um direito jurídico, né? Vamos dizer assim. Nós temos o direito de receber o dinheiro de volta depois, ou pelo menos utilizar esse dinheiro depois. E outro conceito, né, que é o de obrigações, que a gente
vê muito nos livros, né, de contabilidade, vocês vão ver muito isso, se refere a uma espécie de oposição ao direito, né? É uma espécie de oposição, tá? É o oposto do direito. Se a empresa que depositou o dinheiro lá na instituição bancária, botar aqui, banco, sei lá, Banco Alfa, né? Banco Alfa. Se a nossa empresa depositou dinheiro lá no Banco Alfa e agora a nossa empresa tem o direito de receber, por outro lado, lá na contabilidade do Banco Alfa, o que que ele tem, né? Ele tem uma obrigação de devolver, uma obrigação de pagar o nosso dinheiro, tá bom? Então, uma obrigação é quando a entidade tem a posse de um bem e o banco tem a posse do nosso dinheiro. O banco está com o nosso dinheiro, então ele tem a posse de um bem. Mas esse bem que está no banco não pertence a ele. Então o banco não tem a propriedade desse dinheiro. O banco só está usando, só vai usar o nosso dinheiro lá, né? Do jeito dele. Mas como não é dele e ele está com algo que é nosso, então o banco vai ter que nos devolver, tá? Então o banco vai ter que nos devolver o dinheiro, tá bom? Então, recapitulando, o bem, né, são bens, evidentemente, que são nossos e que estão conosco, são da empresa e está com a empresa. Os direitos são bens que são nossos, que estavam conosco, não estão mais e agora estão custodiados, estão guardados, estão armazenados, foram entregues a terceiros. Nesse nosso exemplo, o dinheiro foi entregue a um banco, tá? Quando a nossa empresa ela está com algo que não é dela, ela vai ter que devolver. Portanto, ela tem uma obrigação de pagar, tá? Se a nossa empresa recebe dinheiro emprestado do banco, aí já é um outro exemplo, né? Já é um outro exemplo. Se a nossa empresa recebe um dinheiro do banco, esse dinheiro entra na nossa conta, mas não é nosso. Esse dinheiro não é nosso, é do banco. O dinheiro entra na nossa conta e a gente passa a ter o quê? Uma obrigação de devolver esse dinheiro depois. E o banco vai cobrar esse dinheiro, tá bom? Então essa é a constituição, né, do patrimônio da empresa. Então, sendo assim, voltando aqui, né? Deixa eu apagar aqui isso. Então, o patrimônio, recapitulando, o patrimônio, ele é usado, né, na atividade, nas transações da empresa para obter lucro. Só que esse patrimônio, ele é constituído, né, por bens e direitos, máquinas, estoque, um monte de coisa que vai ser utilizado na atividade dela, porém, esses bens e direitos, eles são adquiridos a partir do capital, né, de terceiros e a partir do capital da própria sociedade. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso em um vídeo, né, em uma aula, né, posterior, onde nós vamos abordar o equilíbrio patrimonial e a gente vai falar um pouco mais disso, tá, mais adiante.